Olá, pessoal! Estamos de volta para mais uma das entrevistas com os pré-candidatos a vereador Rio de Janeiro até agosto, que aí passa a ser candidato e para essa hipocrisia de falar pré. E pela primeira vez estou aqui trazendo um dos meninos do coração do Eduardo Paes, um dos candidatos do coração, são poucos, e dessa vez é o ex-prefeito da Zona Sul, Flávio Vale, economista pela Fundação Getúlio Vargas, que, na minha opinião, entrou com um grande mico, porque ele entrou tocando na formatura, tocando a música do o slogan do Eduardo em 2020, muito ligado à comunidade judaica, ele está com a bandeirinha de Israel ali. Eu também vou perguntar sobre esse tema, porque tem havido um certo problema aqui na cidade de preconceito contra judeus, mas também eu bato muito nele, vou falar de algumas coisas que eu bato, mas apesar disso ele aceita a democracia e aguenta as porradas e brinca comigo. Tudo bem, Flávio? Tudo bem, Quintino. Mas você também, eu apanho também, mas você também, quando a gente faz alguma coisa boa, também se reconhece, né? Acho que o jornalismo está aí para isso. A gente bate, às vezes bate até demais, assim, não é para bater tanto, mas o importante é manter aí manter o equilíbrio. E tem gente que só merece apanhar, isso é verdade. Flávio, primeiro eu quero uma questão que o pessoal já te critica, e provavelmente seus adversários vão falar isso, é porque você é de Niterói, né? Não sua história política, sua história política é no Rio de Janeiro, mas sua história familiar é niteroense, né? Sua família é até uma família importante em Niterói, com nome de rua e tudo. E você se decide ser candidato. Primeiro você decide ter como líder político, um prefeito da capital. E depois você vai ser candidato a vereador, vira subprefeito da Zona Sul, e depois vou falar também desse tema, e pré-candidato a vereador na cidade do Rio. Você não se considera um estrangeiro em terras cariocas? Quintino, acho que essa pergunta é muito boa, porque o eleitor pode elucidar esse tipo de dúvida. Primeiro, queria dizer que o fato de você ter crescido, né, em uma cidade e hoje ter se mudado, né, graças a Deus a gente não vive mais no tempo do Império, onde você tinha capitanias hereditárias. Né? A família da minha mãe é toda do Rio, a vida inteira. Minha mãe nasceu em São Cristóvão, né, morou no Flamengo, morou em Copacabana. Eu nasci na antiga, não mais funcionando, mas na maternidade São José. Então, nasci no bairro do Maitá. A família do meu pai, de fato, é uma família de Niterói. Então, durante a minha infância, eu convivia metade do tempo em Niterói, a outra metade, por conta da família da minha mãe, em Copacabana, ali no posto 4, na saudosa rua Constante Ramos. Inclusive, cheguei a morar lá, porque quando eu passo para a faculdade, eu escolhi a economia na Fundação Getúlio Vargas em Botafogo. Eu me mudo, me transfiro, né, novamente, eu volto, retorno a terras cariocas, o meu berço, né, onde eu nasci, com muito orgulho. Mas mesmo que eu tivesse nascido em Niterói, Quintino, enfim, que eu tivesse passado mais tempo da minha vida em Niterói, eu acho que isso não é um impeditivo. A gente tem o governador Cláudio Castro, é um cara, né, que nasceu em São Paulo, o governador Tarcísio, né, de Freitas, que é um cara, inclusive, que o Diário do Rio elogia muito, é um carioca também. Então, acho que quando a gente fala de gestão pública né, e de cargos políticos e cargos de gestão, a gente tem que muito mais olhar para projetos, né, e vontade de política, vontade de aprender, vontade de querer fazer, do que o berço, né, onde a pessoa nasceu, onde ela foi, né, criada. Eu acho que isso que a gente tem que levar muito em consideração, mas enfim, sou carioca, nascido aqui no Rio de Janeiro com muito orgulho, não tenho vergonha nenhuma de falar que morei em Niterói, estudei em Niterói, mas também tenho muita história também construída, né, aqui no Rio. E o Eduardo Paes, obviamente, é um grande líder, não só aqui na cidade, mas em todo o país. Tanto que, recentemente, até saiu na coluna do Anselmo Góes que uma pesquisa de opinião de voto em Nova Iguaçu colocou o Eduardo ali como um candidato na pesquisa espontânea de voto. O Eduardo está se classificando lá, né, sendo que ele é candidato a prefeito aqui na cidade do Rio de Janeiro, mas em Nova Iguaçu, o Eduardo
né, pontuou, mostrando que um grande líder, como eu te falei, ele não precisa, o Eduardo não precisa ter nascido em Nova Iguaçu para conseguir o apoio da população de Nova Iguaçu. Ele é um bom gestor, então onde ele estiver, seja na Prefeitura do Rio de Janeiro, futuramente no governo do Estado, né, também um futuro também que eu vejo como próximo na presidência da República, a gente precisa reconhecer grandes líderes e grandes gestores, e não só apenas, né, pelo local de nascimento. Está falando do Eduardo, aqui é uma pergunta meio água com açúcar para você. Você. Uma vez me contou que você entrou em contato com o Eduardo a primeira vez via Instagram, e ele te chamou. É uma história curiosa, eu acho bacana, porque eu imagino que o seu provável eleitor é um eleitor ligado ao Eduardo Paes. Conta um pouquinho, porque eu achei tão curioso. Porque eu por exemplo, fui da Juventude do César Maia, que é também de onde é o Eduardo, e o primeiro contato com o César Maia foi via e-mail. Chamou para uma reunião e dali, né? Hoje estou com um jornal, tudo por causa dessa história política. E você você é mais moderninho, você é jovem, você é geração G ou geração milênio? Depende. Você é Z, você é geração Z, então você foi via Instagram. Como foi isso aí? Geração Z. Mas, assim, da mesma forma que você, né, entrou em contato com o César Maia via e-mail, você se tornou subprefeito da ilha, né, se não me engano, eu também entrei em contato com o Eduardo em 2019, né, sendo muito honesto, falando, olha, prefeito, eu tenho 19 anos de idade, estou na faculdade, gosto muito de política, gosto muito de debater, sempre gostei. Na época da escola fui líder de turma, depois presidente do Grêmio Estudantil, né, organizava manifestação quando tinha que organizava grupo de doação, enfim, para diversas categorias, doação de sangue, e eu sempre gostei muito de movimentos políticos. Eu escrevi para ele, olha, sou muito seu fã, um dia eu quero ser prefeito do Rio, como o senhor já foi, eu quero um dia ser prefeito do Rio, gosto muito de política. O Eduardo, né, ali me respondeu, a gente começou a trocar muito sobre a cidade, ele não era mais prefeito, estava na gestão do ex-prefeito Marcelo Crivella, e veio a eleição de 2020, eu resolvi até acompanhá-lo em algumas agendas de campanha, foi na oportunidade que eu conheci ele pessoalmente. O Eduardo ganhou a eleição e aí ele me chamou, né, para compor junto com o time dele. E aí, Quintino, naquele momento, eu tomei uma das decisões mais difíceis, mais importantes, né, da minha vida, que foi seguir o que eu acho que o meu coração sempre mandou, que foi seguir o caminho da gestão pública. Porque naquela época, eu estava fazendo muitos processos seletivos para estagiar em empresas privadas. Né, e você imagina um aluno, né, de ciências econômicas, né, um futuro economista pela Fundação Getúlio Vargas, né, o que é o mainstream ali o que é o senso comum, né, de um aluno de graduação da economia da FGV, para onde ele vai. Ele muitas vezes vai para o mercado financeiro, vai trabalhar, né, no Banco Itaú, no Banco Safra, ou então ele vai para uma empresa de consultoria, uma McKinsey da vida, uma Falcone, em São Paulo, vai para uma multinacional. E eu ali estava naquele negócio de fazer processo seletivo, mas abri mão de todos os processos seletivos que eu estava fazendo para aceitar esse convite do prefeito Eduardo Paes para entrar, né, na gestão pública, e foi, acho que, a decisão mais acertada da minha vida. Não teve um dia de trabalho, né, Aí eu iniciei na Secretaria de Fazenda, depois fui para o gabinete do prefeito e depois como subprefeito, mas não teve um dia de trabalho que eu tenha achado um saco, um porre, porque nada melhor do que você trabalhar com o que você gosta para você realmente curtir e se dedicar. Acho que a minha dedicação hoje, né, pelo serviço público, por servir a população, se dá muito a paixão e o amor que eu tenho em servir, né, em ajudar as pessoas, em trabalhar com políticas públicas, seja na parte mais econômica, que é a minha formação. Então, eu trabalhei na Secretaria de Fazenda, né, ajudando muito o programa do novo regime fiscal, fiz diversas análises econômicas. É um lado que eu gosto, é interessante, mas também de um ponto de vista mais operacional, quando eu fui subprefeito da Zona Sul, que é algo que você, como economista, não vai usar muitas derivadas, muitos modelos econométricos, mas é um trabalho muito mais operacional, é um trabalho, né, de diálogo que você tem que ter permanentemente com os moradores, com as associações comerciais, com a imprensa também, entendendo que o trabalho político não é só aquele que se dá na rua,
né, falando com as pessoas, mas também é um trabalho de colocar a mão na massa. Você falou essa questão, né? Eu já falei com o Ferreirinha, né? Renan Ferreirinha, formado em Harvard, poderia estar ganhando um salário muito alto, na casa, certamente, dos 6 dígitos de dólares, e ele vai para ser deputado estadual e depois ser educação. Há uma tendência que eu acho ruim aqui no Brasil de achar que o político recebe muito. Realmente tem muito cargo, né? Mas o salário do executivo ou do legislativo não é tão alto comparado a de um executivo da iniciativa privada. Porque assim, você é muito jovem, né? Você tinha 19 anos quando resolve cair para a carreira pública. Eu, por exemplo, achei um saco ser subprefeito. Você falou que não teve um dia, né? Eu realmente não gostei, não fui um bom subprefeito. Não acho que pelo menos no momento, não acho que eu nasci para servir o povo dessa forma. Mas como tua família reagiu quando você tem uma história familiar, uma história acadêmica que você poderia estar trabalhando sem ser atacado, né, por um monarquista maluco em sua coluna, tendo uma vida mais calma, sem aparência, sem crítica, podendo dormir melhor, né? Eu sei que eu acompanho, é claro, a vida da maioria dos subprefeitos. Você, Thalita, Didi, Zafra não dormem, né? O grupo Eduardo acorda muito cedo. E fala que não se arrepende, que eu acho uma loucura. Então, como a família reagiu? Assim, porque o teu pai quer o teu bem, né? Sim. E política, pelo amor de Deus. Acho que assim, Quintino, são 2 pontos. Primeiro que eu sou criado, né, de uma família de professores. Então, meus pais são professores, meu pai há 25 anos que leciona para alunos na Fundação Getúlio Vargas, minha mãe foi professora na minha escola, na escola onde eu estudei, era professora de física, né, a matéria que eu mais gostava, não é que eu mais gostava, mas a que eu mais me dava bem era física, porque se não tirasse acima de 9, levava uns cascudos dela em casa, mas acho que, assim, trabalhar diretamente com a política, meus pais não esperariam que seria esse caminho que eu fosse trilhar. Acho que quando eu contei quando eu contei para eles, né, que ia me tornar o subprefeito mais jovem da história da cidade, inclusive, eles ficaram muito surpresos, ficaram muito orgulhosos, mas ao mesmo tempo com muito medo. Né? Isso é uma coisa que eu tenho falado, Quintino, desde o início do ano, nas minhas reuniões que eu faço com as pessoas, com a população, é que é um movimento natural da população, ainda mais carioca, ter medo da política. Afinal de contas, quando a gente vê o nosso cenário político, a última legislatura da Câmara Municipal, a gente teve um vereador preso acusado de estupro e outro porque matou uma criança de 4 anos. Então, a nossa reação natural enquanto cidadão que não compactou com essas práticas criminosas é se afastar da política, achar que a política é um berço de tudo que há de ruim na humanidade. Mas o próprio time do Eduardo, do prefeito, né, ele está aí para mostrar que existe a boa política. Quando a gente vê esses excelentíssimos quadros políticos, como o secretário Ferreirinha, que você falou, o Chicão Bulhões, que é outro que também abriu mão de uma carreira privada para se dedicar a servir ao público, o próprio Daniel Sorães, Marcelo Calero, nosso diplomata, que você tanto também comenta aí nas suas crônicas, seus bastidores. Mas, enfim, você vê que são quadros de muita excelência, uma formação acadêmica impecável de todos eles, é uma vontade de ajudar com a boa política, e é essa boa política que a gente precisa se aproximar e dar cada vez mais voz. São pessoas que, de certa maneira, são jovens perante ao quadro político, são quadros de renovação, não aí voltando a uma palavra que eu falei, não é aquela coisa da capitania hereditária, que você não tem o pai, aí tem um filho, aí daqui a pouco tem um neto, tem um bisneto, aí usa o mesmo nome, aí empresta o sobrenome para fulano para criar um feudo, uma dinastia política. Ou seja, não é a intenção de nenhum deles fazer isso. Então, esse movimento político, que é um movimento político que realmente eu me aproximo muito, e outros candidatos também jovens, com esse mesmo propósito de vida, de ajudar as pessoas, se aproximam. É esse tipo de política que eu acredito. Então, na situação, eu comentei isso com os meus pais. Eu falei, olha só quanto quadro bacana que a gente tem na política.
E são dessas pessoas que eu quero ficar próximo, e hoje estou próximo. É esse time que eu estou próximo para fazer a diferença. Então, é um pouco isso. Acho que a evolução política se dá quando a gente se envolve, Quintino. Não adianta a gente só reclamar aqui na rede social, falar que tudo é ruim, que nenhum político presta, e a gente não colocar a mão na massa, a gente não entrar no jogo, a gente não querer pedir esse tipo de mudança. Não adianta só fazer o cartaz de protesto, faz parte, mas não é a única coisa. Você tem que entrar na política também, você tem que fazer a diferença dentro das suas limitações. Ontem eu tive uma conversa com os moradores, aí eles já apresentaram um monte de demandas, sei lá o que. Eu falei, gente, olha só, é tudo ótimo, adoraria resolver todas essas questões, mas existe uma força política que eu preciso. Acho que nem se eu fosse presidente da República eu conseguiria fazer isso, né? Ponto 1, acabar com a velhice. 2, acabar com o tráfico de drogas. 3, fazer isso, fazer um metrô em toda a rua do Rio de Janeiro. São questões que a força política que vai determinar esse tom. Então, manter um grupo político, né, estar dentro de um partido político, né, que seja um partido republicano, que seja um partido, né, que joga, né, a política do bem, estar participando de movimento. Eu sou formado também pela Escola Renova BR, que é o maior movimento de renovação política do país, né? O Daniel Sorães faz parte, o Renan Ferreirinha faz parte, o Calero também. Então, isso nos dá muito orgulho de poder estar representando a população dessa maneira. E aí, assim, o Eduardo, você entra na política e o Eduardo não são presentes de grego, né? Que eu falo assim, eu fui subprefeito de uma subprefeitura com moradores problemáticos, que é a ilha do governador, que é um insulano, tem aquela... Eles próprios falam, existe um insulano e um tijucano. Uhum. E a Zona Sul é outra subprefeitura problemática, porque você tem muita associação de moradores, você tem um trabalho ali da sociedade organizada muito, muito forte e que dificilmente ficam felizes, porque você tem desde o morador da Urca até o morador de Laranjeiras, já são perfis diferentes, tem até um meme agora rolando ali da menina que finge que é a Glória, a outra finge que é Ipanema, e tem suas diferenças. Como foi esse comecinho como prefeito da Zona Sul? Eu fui bastante crítico aí na sua gestão, porque você tem até, acho que a primeira entrevista sua aí atrás, que você fala que vai tirar as mesas e calçadas da cadeira, e isso gera um problemão. E aí, aproveita, teve a questão lá nos tijolinhos da Praça São Salvador, que mandou... Peraí, deixa eu selecionar aqui. Como você teria que... dá muito trabalho, vamos botar rebocar isso aqui, né? Não me lembro qual foi a frase. Aí alguém até falou, então vai cimentar as pedras portuguesas. Como foi isso? Conta essas duas histórias, esses dois problemas, e a própria questão aí da Praça São Salvador, que foi um problema, e da mesa de calçadas, que já foi teu teste de fogo. Só para antes, eu ia deixar para o final, mas vou inverter fazendo isso. Eu, por mim, cimentava as pedras portuguesas para, inclusive, né, melhorar a acessibilidade das pessoas cadeirantes, né, para organizar melhor essas calçadas, né, que são um problema, uma herança de Portugal aí que atrapalha muito, né, a mobilidade, o dia a dia, as senhoras de Copacabana, enfim, a terceira idade. Mas eu acho que esse é ponto. Mas, Flávio, pelo amor de Deus, as pedras portuguesas são o símbolo do Rio de Janeiro, né? Você pode ter áreas... É que nem vamos derrubar o que Não, mas eu estou falando assim, muitos trechos, né? Você pega Copacabana. Você já tem trechos de Copacabana que não são pedra portuguesa, né, nas ruas internas. E são placas de concreto, como, enfim, uma solução muito mais barata, manutenção muito, enfim, mais ágil. Enfim, a pedra portuguesa é bom do ponto de vista turístico, histórico, em centro da cidade faz sentido, calçadão faz sentido, mas muitas áreas internas aqui, você pega Botafogo, por exemplo, não faz sentido, né, você ter, né, ali uma calçada, né, com um material que dá muito trabalho, é um material que gera muito ponto negativo em questão de acessibilidade. A gente também precisa se colocar no lugar do cadeirante, do idoso, né? A gente pode um dia... né, a gente vai um dia se tornar idoso, vai ter essa dificuldade maior, e a gente pode um dia se tornar, né, um cadeirante. Então, assim, a gente tem que olhar também do ponto de vista mais comunitário, né, pensando nisso. A pedra portuguesa dificulta muito, mas
Outro dia a gente conversa mais sobre esse tema. Agora, em relação ao que você falou do meu início na subprefeitura, todo o meu trabalho, quando se iniciou em fevereiro de 2022, procurei sempre fazer uma gestão muito participativa. Então, a primeira coisa que eu fiz quando saiu a notícia de que o subprefeito da Zona Sul seria um garoto de 22 anos, foi justamente convidar todas as associações de moradores com nenhum medo de ouvir crítica. Poderia ter convocado cada uma em seu momento, falado. Eu fiz questão de chamar todas, para ouvir mesmo as críticas, as maiores demandas. A gente foi lá no planetário, logo no início do meu trabalho, e a gente foi justamente para se colocar à disposição, Pete. Eu nunca tive problema de passar meus contatos, dizer onde eu moro, nunca deixei de atender uma ligação para resolver um problema. Assim como essa entrevista que o Jornal Globo fez, e que usaram ali, fizeram um clickbait, pegaram uma parte da minha entrevista, colocaram na manchete como se fosse a minha maior prioridade, e na semana seguinte eu estava sentando também com as associações e sindicatos de bares e restaurantes para explicar qual era o meu objetivo ao falar aquilo, que não foi nem exatamente aquilo. Eu jamais disse adeus às mesas espalhadas. Eu falei adeus à desordem. Eu falei que o meu principal projeto, a principal reivindicação das associações de moradores que eu tinha ouvido no planetário era a questão da desordem. E quando a gente fala de desordem, Quintino, que eu acho que é uma tecla que você bate muito ali em relação à cidade do Rio de Janeiro, e eu estou totalmente de acordo com essa tua visão. Acho que a gente, para ter uma cidade mais segura, inclusive, a gente precisa começar pelo ordenamento. Nenhuma cidade segura é uma cidade desordenada. O ordenamento, a desordem leva à insegurança. Mas naquele ponto eu falei, olha, a bagunça, a desordem, ela é causada pelo camelô, pelo morador em situação de rua e até mesmo pelo bar e restaurante, que passa dos limites da lei e toma uma calçada inteira com mesas e cadeiras. E foi esse trabalho que a gente fez, gente. A gente cansou de apreender mesas e cadeiras, de multar estabelecimento, de fechar, de caçar alvará de estabelecimentos que provocavam desordem. Fato é que a gente atuou muito em relação a isso. Quantos bares você tem aqui na Zona Sul? 1000 bares. Você tem muitos que causam desordem. Quantos bares causam desordem? 30, 40? A gente atua em a maioria, se não todos desses. Pode pegar o registro de multa de todos eles. Tem multa. Tem muitos ali, Copacabana, na área de Saldanha. Eu cansei de ir lá aprender mesa e cadeira. Na Rua Dias Ferreira, eu cansei de ir lá para aprender caixa de som. A gente levava para o depósito. Na própria Dias Ferreira, a gente anulou, a gente caçou o alvará de um estabelecimento. Aqui em Botafogo, também, na Álvaro Ramos, a gente caçou alvará de estabelecimento. Fizemos operação para tirar puxadinho ali em Ipanema. Então, assim, a gente trabalhou muito pelo ordenamento da Zona Sul, nesse contexto da cidade do Rio de Janeiro, precisar muito de ordenamento urbano. E o negócio, só explicando agora do tijolinho, mais uma vez, o que a gente fez? A gente não se curvou, eu não desapareci, pelo contrário. A gente foi lá, em praça pública, relembrando os tempos platônicos, onde se debatia as decisões da polis, da cidade, eram tomadas perante um debate público, e eu fiz isso. Chamei um debate público, muita gente foi, muita gente partidarizada foi para xingar, para discutir só por conta da vertente, de eu ser do grupo do prefeito. E eu fui lá, aceitei as críticas, tinha umas 50 pessoas, foi vereador do PSOL, foi deputado do PT, todo mundo lá criticando, e a gente seguiu firme com o que a gente achava que era correto ali para a praça. Sempre respeitando as leis de tombamento, mas a gente sempre tem que olhar para a segurança do cidadão e para o bem-estar da população que ali frequenta. É uma área que ela é complexa por natureza. Tem muito morador ali, tem muita gente que vem de fora, tem criança, tem idoso, tem gente que vai para curtir uma música mais contraída. Então, assim, são locais da cidade, a Zona Sul tem muitos desses locais, onde são locais muito mais desafiadores. Se você olhar, por exemplo, a orla, a praia, olha quantos interesses diferentes você tem ali. Você tem o turista que vai
para a praia, você tem o morador da Zona Sul ou do bairro, você tem o morador da cidade do Rio, mas que não é da Zona Sul, né? Você tem o barraqueiro de praia, o cara que tem um quiosque da concessão, o cara que vende mate, o ambulante legalizado, enfim, aí tem a ciclovia passando, aí tem gente de carro, tem gente a pé, enfim, tem tudo que... Isso, por um lado, é muito bom, porque a praia se torna um ambiente muito democrático, mas, ao mesmo tempo, se torna muito desafiador na hora de você ter as escolinhas esportivas. Então, mediar conflitos, acho que foi o trabalho que a gente mais fez. Né? Tinha uma situação, a briga entre o barraqueiro e o dono da escolinha de vôlei. A gente ia lá, não vamos encontrar uma solução, chega você mais para o lado, você do outro, aí tem a ressaca, no dia da ressaca você chega mais para cá. Então, assim, esse trabalho é um trabalho, Quintino, que exige muito, né, de você ir para a rua. E foi muito isso que a gente fez. Eu não gostava nunca de sentar na cadeira para ficar despachando de gabinete. Sempre gostava de ir para a rua, ouvir a população e chegar a soluções, a consensos que pudessem beneficiar o maior número de pessoas possível sem gerar transtorno. É bom tocar nesse tema da ordem urbana, que tem uma pré-candidata que é do mesmo partido que o seu, do PSD, que é a dona Leite Barbosa. E ela tem feito umas críticas que eu considero até um pouco exageradas sobre mesas e cadeiras, especialmente as feitas pelo seu Antônio, né, o dono do Belmonte, do Cais, um dos maiores empreendedores do ramo gastronômico do Rio de Janeiro. E aí eu já não falo mais você subprefeito, eu falo você... momento de hipocrisia TRE. Confirmada a sua candidatura como vereador em agosto, você é eleito em outubro. Eu vou repetir isso algumas vezes. Você imagina, porque se há essa desorganização, é porque há uma legislação que não está bem feita. Há permissividades que você acha loopholes e entra por eles. Então você tem uma experiência no combate à desordem urbana numa área que tem, com respeito aos moradores da Zona Sul, mas o morador da Zona Sul é muito mais chato que o morador de Jacarepaguá, porque os problemas são diferentes. Você se preocupa com questões como essa, né? Você não consegue, às vezes, em ruas, consegue passar carrinho de bebê, mas na questão do Belmonte, você consegue passar, dá para passar de boas, as calçadas são enormes. Então, aqui, mas a pergunta é essa: como você enxerga na legislação atual? Você acaba sendo obrigado a conhecer como subprefeito. Pelo menos conhece mais do que eu conhecia quando eu era, né? Para ver o meu nível de qualidade. Você eleito, você consegue enxergar... Olha, eu eleito, vereador, acho que eu consigo mudar essa lei para que o subprefeito que ficar no meu lugar não sofra tanto nessas discussões, às vezes, não inúteis, mas que se tornam desnecessárias se tiver uma legislação mais eficaz. Quintino, eu acho que você tocou na peça-chave, né, que é não dar trabalho para o próximo subprefeito. Ou seja, a gente também ficou ali nesses últimos 2 anos de trabalho pagando o pato de uma legislação que também foi feita sem ouvir o Poder Executivo, que poderia ter ouvido melhor, né, as partes. E eu considero que a legislação atual ela pode ser melhorada. Eu acho que a gente precisa rever a legislação atual. Acho que você deixar, né, ali 1,20 m, né, ou enfim 1,5 m que seja, eu acho que é um espaço muito reduzido para o fluxo livre da calçada. Acho que esse valor deveria ser, essa distância deveria ser, né, maior. Eu acho que mais do que isso ela poderia ser, inclusive, proporcional ao tamanho da calçada, porque hoje, se você tem uma calçada de 20 metros, você pode ocupar 18,5 metros de calçada e deixar 1,5 m livre. Então, eu acho que esse tipo de ponto ele tem que ser revisto da legislação. Agora, a legislação de mesas e cadeiras, ela já existe há muito tempo. Ou seja, aqueles restaurantes da Avenida Atlântica de Copacabana, né, há quanto tempo ali o Mondego, que fica na Atlântica com Constante Ramos, há quanto tempo ele ocupa aquele espaço? Antes de eu nascer, né, a legislação de mesas e cadeiras, ela surge na época até do César Maia. Então, assim, o que a gente fez foi adaptar principalmente para a pandemia, né, foi algo que gerou ali um aproveitamento positivo para o setor de bares e restaurantes e para a própria população. Acho que o carioca tem essa cultura mais, né, de fazer as coisas na rua, tanto que quantas boates fechadas você tem no Rio de Janeiro? São Paulo o pessoal gosta, né, de ir para assim, clausurar em locais fechados. Aqui a gente tem muito mais essa cultura, né, do quiosque, de algo a céu aberto, de coisas mais
em espaços livres, mas a legislação, acho que ela precisa ser revista, né, por esse ponto. Acho que o limite ali de 1,5 m eu considero muito pouco. Agora, por outro lado, Quintino, se você olhar, por exemplo, o que cidades europeias, né, e aí o carioca tem muito complexo de vira-lata, acho muito que a gente, ainda mais na Zona Sul, que a gente vive, né, em país desenvolvido, né, o que a gente pode tirar dos países desenvolvidos? O que a Europa está fazendo? Eu fui, né, ano passado, fiz uma viagem para Barcelona pela prefeitura, né, e observei que eles estão transformando cada vez mais, né, lugares de asfalto, ou seja, vaga de carro, em vaga viva. O que é vaga viva? Cruzamentos que estão transformando em praça, cruzamentos que estão pegando a vaga de carro e colocando estação de bicicleta, né, cruzamento que eles estão transformando em mesa e cadeira de restaurante. Então, acho que a gente tem que se aproveitar, né, desse tema, que é a mobilidade urbana, né, e o poder público. Ele é o poder que vai fazer os incentivos corretos para que as pessoas deixem de usar carro. A Prefeitura de Paris está cobrando imposto extra para quem tem SUV. Né? O que a gente pode fazer aqui? É o que a gente está colocando. É colocar mesa e cadeira para ocupar vaga de carro, né? É colocar a estação de bicicleta em vaga de carro. Só que aí, quando a gente coloca, o que a gente sofre? A gente sofre muita represália. Muita, não, pouca, mas alguma represália. Moradores de Copacabana reclamaram quando a gente colocou a estação de bicicleta substituindo uma vaga. Aí eu peguei um vídeo, né, da própria concessão da Tembici, mostrando, eles botaram uma câmera durante 2 dias em uma vaga de carro, e que eles colocaram a estação de bicicleta. Aí contaram o número de pessoas que foram beneficiadas. Eram tipo, 200 pessoas em um dia que deixavam e tiravam bicicleta da vaga. E aí, antes da vaga ser bicicletário, você tinha 2 carros o dia inteiro. Então, assim, ou seja, o poder público ele tem que trabalhar pela mobilidade pensando nas pessoas. Ou seja, eu estou ali beneficiando 200 pessoas. Né? Para que eu não vou usar um estacionamento, uma vaga de carro que estou beneficiando 1 ou 2 motoristas, né, em detrimento de uma política pública que beneficia 200? Então, acho que fazer a política pública é isso, é você usar dados e evidências para tomar decisões. Normalmente a pergunta que eu faço no início, mas acabei deixando de passar, você decide ser candidato a vereador. E por quê? Por que você acha que hoje você seria um melhor vereador do que dos que estão lá? Por que você acha que, no momento TRE, você confirmado como candidato em agosto, eleito, você será diferente dos outros vereadores? Ou por que não apoiar alguém dentro do seu grupo partidário? Tiro, primeiramente, eu acho que a gente tem uma questão de representatividade. A gente precisa de uma oxigenação na Câmara Municipal, né, na política municipal, na política até federal. Eu acho que a municipal é ali o ponto de partida, né, para quem, né, quer fazer uma transformação no país. Não adianta a gente, eu querer me preparar, para ser um deputado federal se antes eu não tenho uma experiência de subprefeito, de vereador, de secretário, enfim, de deputado estadual, que seja. Mas a gente tem, aí aqui na Zona Sul, a gente tem uma carência de liderança. Nós temos 51 vereadores. Quantos vereadores são representantes da Zona Sul? Que chegam e balançam a bandeira. Eu sou vereador da Zona Sul, estou aqui para pedir projetos para o prefeito, pedir apoio político para o Eduardo Paes fazer obra aqui na minha região, na região da Zona Sul. A gente não tem esse tipo de liderança, né, na Câmara Municipal. Então, o que me motiva muito é me tornar uma liderança, né, da Zona Sul, né, no quesito formulação de políticas públicas, diálogo com a população, conhecimento local, né, que foi uma experiência que a subprefeitura, né, me deu muito. Eu tive, né, o prazer de conhecer os 18 bairros, as 30 comunidades que a gente tem aqui na Zona Sul. Então, isso me dá muita motivação, além de ser uma candidatura jovem, uma candidatura compromissada em formular políticas públicas, né, com bases, né, com dados e evidências. Eu acho que o tipo de política pública que o Brasil precisa é isso. A gente precisa de menos achismo e mais ciência e dado para tomar, né, decisões que vão impactar na vida das pessoas. Então, para isso que eu hoje represento
esse maior movimento de renovação política, né, municipal. Obviamente, junto comigo, existem outros quadros muito, muito positivos, não só dentro do PSD, mas fora também, que eu acho que são, né, muito interessantes. Dentro do PDT a gente tem, dentro do União a gente tem, enfim, mais dentro do MDB, mas são quadros que a gente compartilha dessa mesma sintonia, né, de entender que a política precisa dessa renovação. Não adianta a gente achar também que a política é um sistema de capitania hereditária que vai se passando, né, de pai para filho, né, igual, por exemplo, concessão de táxi, que vai de pai para filho, de neto para bisneto e tataraneto. Então, a política precisa dessa renovação e eu estou disposto. Eu quero fazer muito mais do que eu já fiz como subprefeito, eu quero fazer por toda a cidade, né, mas especialmente pela Zona Sul, que foi onde eu, como subprefeito, identifiquei alguns problemas, muitos que podem ser resolvidos, né, através de um mandato parlamentar na Câmara Municipal, né, e essa vontade de alcançar voos maiores. Eu quero me tornar uma liderança para a cidade toda, para que, né, a partir de 1º de janeiro de 2025, né, todo mundo tenha orgulho, né, não só os meus eleitores, mas, enfim, que todo carioca tenha orgulho, né, de ter o Flávio Vale como vereador da cidade do Rio de Janeiro. E aqui entra uma questão importante. Isso não configura pedido de voto, tá, pessoal? A transição TRE, né? Mas há uma questão, a gente vive, né, filosoficamente, a gente vive no mundo das coisas, não dos pensamentos. Você é candidato para o PSD. O PSD tem 65 vereadores na Câmara, tem mais vereador do que... tem muito vereador. Uhum. Muita gente com potencial de votação alta. Então, você, por causa do sistema, nosso sistema eleitoral, o corte é alto, né? Você precisa de uma votação muito alta para estar eleito. Talvez se você tivesse um partido menor, você conseguiria se eleger mais fácil. Então, assim, e mais uma questão, você é candidato, você é subprefeito da Zona Sul. A Zona Sul não é conhecida por votar em alguém que defenda os interesses da região. Se você pega o mapa eleitoral, os mais eleitos são votos de opinião. O professor Tarcísio, o próprio Carlos Bolsonaro, candidatos do Novo, como o Pedro Duarte, o Jorge Néder, foram bem votados da Zona Sul. Enquanto os candidatos de região ali, você tem vai bem mais para baixo. É um desafio, né? Assim, seria uma mudança no pensamento político de uma região que... Laranjeiras a gente brinca, né? Que é a Pessolândia, né? Ali só vota... O voto é forte no PSOL. A região de Copacabana vota mais, atualmente, no perfil mais à direita. Mas se você pegar o segundo mais votado, de novo, é um candidato do PSOL. Repetindo, candidatos candidatos de opinião e não candidatos, não vou falar máquina, mas não candidatos vão defender ninguém vai pedir asfalto na Zona Sul, mas que vai defender ali um processo maior de ordenamento urbano, que aí é um problema grave na Zona Sul, que vai defender o melhor trânsito. Como estrategicamente você consegue imaginar, olha, eu vou conseguir voto na Zona Sul como ex-subprefeito. A Zona Sul nunca elegeu um subprefeito, falam da Tereza Berg, mas ela não foi eleita por ser subprefeita, ela foi eleita porque o marido era deputado estadual e ela lançou candidata. Elegeu o Índio da Costa, que era administrador ali do Flamengo, mas casos diferentes, situações diferentes. Aí, no seu caso. Então, como vencer essa barreira do eleitor Zona Sul? Típico Zona Sul. Quintino, eu acho que primeiro, assim, isso da gente falar que porque a Zona Sul só elege voto de opinião, não sei, o Tarcísio Mota, que foi o candidato mais votado em 2020, né, o bairro que mais deu voto para ele foi a Tijuca. Né? Aí depois Copacabana, mas em terceiro lugar, Campo Grande. Campo Grande foi o terceiro maior colégio eleitoral do Tarcísio Mota. Não, mas aí Campo Grande é o maior colégio eleitoral. Percentualmente, a votação dele é mais alta. Mas o ponto que eu quero chegar é que, se você pegar os mais votados da cidade do Rio de Janeiro, nas últimas eleições,
de toda a cidade, se você olhar na média de todos os colégios eleitorais, na média, não é olhando cada um, mas na média também o Tarcísio Mota, né, e o Carlos Bolsonaro, eles não tiveram no top 5 só da Zona Sul. Se você olhar na Barra da Tijuca, eles foram também, na Zona Norte, na Zona Oeste, em todo lugar da cidade. Então, assim, esse voto polarizado não é exclusividade da Zona Sul. Só que o que acontece é que em outras áreas, que não a Zona Sul, nós, tirando esses candidatos, né, do voto de opinião, que eu considero muito prejudicial, né, para o morador da cidade, porque ficam na Câmara Municipal muitas vezes defendendo o tema, debatendo o tema, né, que não é do interesse do município, né, que não vai fazer a gente chegar a lugar nenhum, saem do campo, né, das ideias de como a gente pode melhorar a cidade. E isso, gente, Câmara Municipal, né, eleição de vereador, né, eleição do prefeito, a gente tem que ver, a gente tem que pensar o futuro da cidade. A gente não pode ficar convergindo para é Lula, é Bolsonaro, é isso, é esquerda, é direita, é a favor de droga, é contra droga. A gente precisa debater como é que as pessoas fazem para cada vez ter um transporte mais digno para chegar no trabalho, né? Como é que a gente faz, como é que o município desenvolve estratégias para contribuir na segurança pública, né? Como é que a gente melhora, né, o atendimento sempre das nossas unidades de saúde, como é que a gente integra cada vez mais a rede municipal, né, de ensino, né, com os outros programas do governo. Então, esse tipo de tema que a gente quer debater, e são poucos na Câmara que hoje podem, que fazem isso, infelizmente por conta, né, desse voto polarizado, que fica trazendo questões de debate nacional para o pleito municipal e faz o município perder muito. Mas se você olhar em outras regiões da cidade, que esse voto extremo também dominou, se for para a Zona Norte também teve lá o Tarcísio, o pessoal de um lado, o PL do outro, mas você sempre teve algumas lideranças, né, que fizeram pelos bairros, pelas regiões. Né? A Zona Sul, a gente tem essa carência. A gente tem carência de líderes que fizeram pelos bairros e pela cidade, pela Zona Sul. Né? Quem foi a última pessoa, né, que fez muito por Ipanema, por Leblon? Quem? Não fizemos, não tivemos nas últimas, sei lá, na última década. O Bruno, quando foi até o subprefeito da Zona Sul, fez um trabalho importante de 8 anos, né, e teve até uma votação interessante, né, aqui na Zona Sul. E hoje a gente vê que diversos programas. Qual foi a última vez que a gente teve um programa de asfalto liso, né, aqui para a Zona Sul? Tem, sei lá, uma década. Então, a gente está devolvendo esse programa aqui para a Zona Sul. A concessão do Jardim de Alá, obras de rotatória, né, na Gávea, naturalização da Lagoa. Enfim, são diversos projetos. Clínica da Família Nova no Chapéu Mangueira, né, reforma do Parque do Flamengo, e agora a gente está estruturando a concessão do parque também. Ou seja, tudo isso foram entregas, Quintino, que eu tive o prazer de estar liderando nesses últimos 2 anos, que mostram que a gente teve um compromisso sério aqui com a Zona Sul, né? Assim como outros representantes, né, outros atores, em suas respectivas zonas, Zona Norte, Zona Oeste, enfim, Barra da Tijuca, tiveram. A gente aqui na Zona Sul, né, durante esses últimos 2 anos de trabalho, a gente teve uma abundância de entregas e diálogo com a população muito forte. Então, isso me deixa, né, muito motivado. Acho que o desafio, né, do voto, ele faz sentido. O PSD realmente é uma chapa, né, que tem muitos vereadores de mandato, tem uma força, né, política grande, mas, né, a gente está entrando nesse jogo, né, hoje eu estou me candidatando, né, com essa possibilidade política, né, de alcançar essa vaga. É possível. Agora, demanda muito trabalho. Então, todo dia a gente está, né, na rua, e não é de hoje, não é de pré-campanha e campanha, não. Estou falando de 2 anos atrás. Foram noites e noites que a gente deixou de dormir para estar na rua em momentos difíceis também, porque o bom gestor ele tem que entender que não é só ali na hora de entregar uma obra que ele tem que aparecer. Nos momentos quando uma casa enfim, foi soterrada na Rocinha, eu estava lá, né? Quando as chuvas alagam a Zona Sul, a gente está lá, e depois a gente leva projeto para Rio Águas, como foi no Catete. A gente fez um super ralo no Catete para resolver esse problema de alagamentos, né, históricos. Então, a gente está na rua de noite. São Conrado também,
Pedindo há quanto tempo São Conrado não recebe uma obra de saneamento, uma obra de galerias pluviais, né? Ou seja, questão de águas pluviais no bairro. Sei lá, 30, 40 anos. Em 2019 aconteceu uma enchente no bairro, né, que a água chegava aqui nas casas, ali de São Conrado, perto do Gávea Golf Club. A gente está tirando do papel, a gestão do prefeito está tirando do papel obras de 17 milhões de reais, um investimento nunca antes visto na história do bairro, né, em drenagem. Então, assim, foi um trabalho, né, que, e por isso que eu te falo, são projetos que eu, como subprefeito, eu ia lá e falava assim, prefeito, olha, isso aqui, ó, projeto importante para o bairro, vamos fazer? Preciso de recursos, vamos fazer. O Eduardo ia lá, topava, vamos fazer. Eu falava, que é importante para o bairro. Fora isso, quem ia no prefeito para pedir? A gente não tinha esse pedido. Né? Os candidatos mais votados, né, desse eixo polarizado que não iam no gabinete do prefeito pedir essas obras. Então, por isso que é importante que o eleitor saiba que nessa eleição, né, a gente tem que escolher os representantes que escutam a população e que levam as demandas para o Poder Executivo para serem executadas. A gente está falando de melhorar a qualidade de vida das pessoas, com todo respeito ao debate nacional, mas a Câmara Municipal não pode ser palanque para ficar discutindo se o aborto deve ser legalizado ou criminalizado. E eu não estou entrando aqui nem no mérito, dizer não, na minha opinião. Estou falando que no pleito municipal a gente tem que discutir isso. Como é que a gente faz obra de drenagem, né, para a Zona Sul? Como é que a gente estrutura um plano de mobilidade para trazer o VLT para a Zona Sul, para fazer integração intermodal, para fazer um plano de substituição gradual de automóvel por bicicleta? É isso que a Zona Sul quer ouvir, é isso que a cidade precisa ouvir. Então, é mais um motivo que eu quero muito contribuir no pleito, né, municipal para mostrar o que a Zona Sul precisa, o que a cidade toda, né, precisa. Continuando na Zona Sul, eu posso até dizer assim, o voto da Urca você não vai ter, né? Porque eu brinco que o morador da Urca, ele quer, na minha opinião, ele deveria pegar todo morador da Urca, jogar para Barra, condomínio Nova Urca, bota uma empena do Pão de Açúcar e diz porque eles querem transformar em condomínio. E você tem a tirolesa e que alguns moradores barulhentos reclamam muito. Eu me lembro que você saiu em defesa da tirolesa, vou entrar depois. E você também tem aí a Conceição do Parque de Alaca de novo, uma meia dúzia gritando contra, que traz um benefício para o bairro gigantesco. Sou um defensor, o projeto é belíssimo, mas como você reage? Porque é o tipo de eleitor que você sabe que não vai ter. Dificilmente alguém vai votar no candidato do Eduardo, que defende a tirolesa, defende a concessão. E a sua própria opinião sobre o assunto, essa vivência aí nessa briga, que infelizmente judicializaram, mas como está sendo? Você está vendo? Vai sair o Jardim de Alá, vai sair a tirolesa. Quintino, primeiro que... vereador, você pode ajudar a mais concessões, a mais projetos turísticos? Primeiro que em relação ao voto da Urca, eu não penso dessa forma. Eu penso que durante meus 2 anos como subprefeito, eu trabalhei muito pela Urca, criei uma rede de relacionamentos muito interessante ali no bairro. Eu tenho família que mora lá, então foi possível muito ouvir, do ponto de vista do morador da Urca, que é um morador, que é cidadão carioca, assim como qualquer outro, é um morador que também tem suas posições, tem morador que é a favor, tem morador que é contra. A gente fez muita coisa interessante no bairro, praticamente todas as ruas da costa da Urca, foram recapeadas. A gente tem um trabalho muito interessante ali de diálogo com as associações, de moradores, com as 2 associações que tem. A gente autoriza feiras, da economia criativa. A gente fez toda a intermediação para resgatar o antigo cassino da Urca, para se tornar a escola Eleva. E isso eu vou entrar até no ponto da escola Eleva, que ali era um imóvel abandonado. Os moradores da Urca estavam com medo de causar desordem, procuraram a subprefeitura para a gente intermediar uma solução. A gente levou os moradores da Urca,
né, para a Sete Rio fazer exigências do ponto de vista viário. Essas exigências foram cumpridas e a gente conseguiu, graças, né, a muito planejamento e diálogo com os moradores, resgatar um prédio histórico tombado, que era o antigo cassino da U, era antigo, né? Funcionou também a TV, a Rádio Tupi, ali naquela região. Então, assim, ouvir os moradores, assim, acho que você falar, eu não conto com o voto da URCA. Claro que eu conto com o voto da URCA, tem muita gente ali importante, óbvio. Existem questões, nem tudo a gente vai concordar 100%. A questão do Jardim de Alá, eu acho que fica até um pouco mais evidente, porque o processo hoje está na justiça, né? A prefeitura, ela, do ponto de vista administrativo, está tomando todas as providências de licenciamento da obra, mas o fato é que é uma concessão que está com problemas judiciais que estão sendo resolvidos também. E aí, no ponto de vista judicial, a prefeitura ela tem que aguardar a decisão judicial para fazer valer ou não o contrato, né, da concessão. Agora, minha posição sempre foi muito clara, eu sou muito a favor, né, da concessão de Jardim de Alá. Eu, como subprefeito, cansei de ir no Jardim de Alá para fazer operação contra, né, cracolândias, contra usuários de droga, porque a gente não tem uma boa ocupação, né, daquele jardim, que é o espaço do Jardim de Alá. Então, a concessão, ela, novamente, Quintino, a concessão foi uma concessão que ouviu os moradores. Eu me lembro, numa manhã de domingo, 100 moradores fizeram um grande abraço ao Jardim de Alá. Eu estive presente, montei uma comissão de 10 moradores, levei os 10 moradores, né, para uma reunião junto ao prefeito Eduardo Paes. Eles ponderaram críticas e sugestões ao projeto. A gente incorporou a maioria delas, né, no edital, ou seja, a construção de uma creche para atender os moradores da Cruzada São Sebastião foi contemplada graças à pressão dos moradores. A colocar no edital como obrigatório, né, a construção de um parcão foi graças ao pleito dos moradores. Aumentar a área verde e o número de árvores foi uma demanda dos moradores. Não deixar, né, que o número de vagas, né, caísse de forma truculenta foi uma demanda dos moradores. Tudo isso atendidas pelo pleito municipal, pelo governo, pela subprefeitura, que foi incorporada ao projeto, ao edital de concessão. Obviamente, né, tem gente ali que é contra a concessão pelo fato de ser a concessão, mas isso sob do ponto de vista da administração pública, é uma decisão discricionária do gestor público. Né? E o gestor público ali, chama-se Eduardo Paes, ele tomou a decisão que, do meu ponto de vista, e de muitos moradores, não só dali, mas da cidade, foi uma decisão correta, né, que vai trazer frutos bons para a cidade, para o turismo, né, para a geração de emprego e para a ocupação daquele espaço público, tornando, né, um ambiente mais seguro, né, e mais democrático para quem não é ali daquela região. Agora, tem gente que é contra, tudo bem, mas a democracia está aí para isso. O cara que é contra, acha que nenhuma área deve passar pelo modelo de concessão, tudo bem, vota no candidato que não defende isso. Né, mas a gente aqui está para fazer gestão, Quintino. E o prefeito Eduardo Paes, ele sempre foi muito... ele sempre foi um gestor que olha muito para números e situações. Ele nunca se posicionou a favor ou contra, né, tudo que envolve você fazer uma parceria público-privada, né, nem contra, porque acho que você tem que olhar caso a caso. Né? A gente vê hoje, por exemplo, o Parque Ibirapuera em São Paulo, com uma parceria público-privada super dando certo. Agora, qual o exemplo que a gente tem de uma concessão que não deu certo, porque não foi muito bem gerida e fiscalizada pelo poder público? A concessão do BRT. O último o governo Crivella, né, não conseguiu fazer a fiscalização do contrato de concessão. O que o prefeito Eduardo Paes fez? Encampou, tornou público. Né, e vai continuar público até o momento que a gente achar que é hora de fazer uma nova concessão. Então, acho que o que te torna um bom gestor é você, novamente, o que eu falei no início da entrevista, é você fazer política pública baseada em dados e evidências. Isso aqui funciona melhor administrado via parceria público-privada, a gente vai fazer via parceria público-privada. Isso aqui, nesse momento, né, é melhor a gente fazer via poder público mesmo, ser uma empresa pública, como a Mob Rio, a gente vai fazer. Então, isso eu acho que
que é a graça da gestão pública. É você ali ter essa inteligência de entender, né, em cada momento o que funciona melhor. Então é isso. Como você foi subprefeito, você teve um trabalho direto com o ordenamento urbano. Sim. E a gente tem um problema na Guarda Municipal. Houve um processo lá para aumentar a carga horária, mas em si não adiantou. Continuamos sofrendo com problemas de falta de guardas. Isso vai além. Você tem os guardas estão velhos. O último concurso já faz mais de uma década e ainda assim um concurso que não chamou todos aqueles que passaram para o concurso. Uhum. Mas, por outro lado, você tem um problema de orçamento. Para você contratar novos guardas, precisa ter orçamento para mantê-los, né? Você não pode aumentar muito a folha. Tem mais, você tem uma cidade que as pessoas gostam da organização. A gente está gravando esse vídeo na quinta-feira e na quarta aconteceu uma cena horrorosa com o Salvino Oliveira, que também é pré-candidato a vereador para o PSD. Ele não soube explicar ali, na minha opinião, mas a prefeitura estava retirando comércios ilegais que estavam ocupando a rua. Como vereador, você consegue chegar a algo que possa... Não, aqui com orçamento, não, a gente tem que aumentar o orçamento da guarda, a gente tem que melhorar a legislação para poder... E eu falo, basicamente, questões de camelôs, moradores de rua, que são os problemas que o morador da Zona Sul sofre mais. César Maia, quando foi prefeito, acabou com o mar de lonas que ocupava a nossa cidade de Copacabana, ocupava até a Atlântica. E hoje você ainda voltou a ter camelôs, né? Tem diminuído, o centro tem tido uma melhora, mas ainda assim, tem muitos poucos homens para muita desordem urbana. Eu, Quintino Gomes, não enxergo uma solução, não vejo como solucionar, e graças a Deus não sou candidato, eu posso só cobrar deles isso. Então, como você viu alguma forma para solucionar esse problema? Quintino, eu acho que primeiro que a Guarda Municipal ela tem que ser motivo de orgulho, né, para toda a cidade. Afinal, ela faz um trabalho que nem a Polícia Militar tem, né, a capacidade de fazer. E que é um trabalho que, de certa forma, contribui para a segurança pública, mas não está diretamente relacionado. Que é o que eu te falei de como a prefeitura pode melhorar a segurança pública. Quando você vê ali uma cidade ordenada, né, uma cidade que não tem morador de rua, que não tem vandalismo nos monumentos, não tem pichação, tem uma boa iluminação, que tem a zeladoria, você consegue torná-la mais segura sem ter ali o policial armado. Inclusive, eu sou um grande crítico, né, dos finais de semana que vou, né, caminhar na praia, ver, né, aqueles policiais militares fortemente armados, a cavalaria da polícia militar ali, sendo que o maior problema que a gente tem na praia não é, né, a bandidagem chegando com um fuzil e atirando em todo mundo. A gente tem problemas ali, o que de pequenos furtos, pequenos roubos, o que você conseguiria facilmente resolver, né, gastando menos, ou melhor, gastando melhor. Né? Quanto que custa você manter uma picape blindada, né, com 5 policiais fortemente armados com um fuzil, né, todos os dias na praia de Ipanema? Existe essa necessidade? Será que não seria melhor, né, 2 policiais portando, né, uma arma, uma pistola e, sei lá, uma arma não letal, mas de moto? Na minha concepção, eu acho que é mais efetivo. Você consegue espalhar melhor, você multiplica, né, com o mesmo valor a quantidade de agentes na rua. Sobre o número de guardas, é interessante que o Rio de Janeiro ele tem, estou vendo uma conta aqui, tem 7.300 guardas. Né? São Paulo tem menos, tem 7.000. E São Paulo tem um dobro, né, de habitantes. Então, na verdade, a gente tem quase que o dobro de guardas municipais por habitante. Então, acho que não é só você chamar mais guarda, não é a desculpa de que falta guarda, eu acho que ela não é o principal pleito da Guarda Municipal. Eu, como vereador, eu quero poder ajudar muito a Guarda Municipal a ter um papel mais focado em segurança pública, que eu acho que é o maior desafio da cidade e também da Zona Sul. A gente ter ali o Guarda Municipal como um agente de segurança
um guarda municipal empoderado, vai fazer com que a gente possa melhorar a segurança. Porque senão, Quintino, a gente vai ficar, né, numa eterna esperança de sempre chegar alguém, criar um projeto de segurança que vai ser o salvador da pátria e não vai resultar em nada. Quantos projetos de segurança a gente tem na orla de Copacabana? 7 projetos de segurança. Cada dia, eu como subprefeito, depois que eu entrei, acho que já criaram 2 ou 3. Ou seja, agora, e aí, para o cidadão, né, qual é a diferença por exemplo, Copacabana, para o policial militar do 19º Batalhão, para o policial militar do BPTU, que é o Batalhão de Policiamento Turístico, que é em Copacabana, atua em Copacabana, do policial, que eles chamam que é o grupamento de praia, que é aquele que usa uma camisa fluorescente de quadriciclo, para o policial do Copacabana Presente, para o policial do Bairro Seguro, do Bairro Peixoto, que é Copacabana, e para o policial do Rio Mais Seguro, que é um projeto que a prefeitura paga o PM. 6 projetos só da Polícia Militar. Então, assim, será que a gente precisa de um 7º projeto? De um 8º projeto? Ou não é melhor pegar e mesmo assim a gente continua vendo cena de violência em Copacabana? Será que a gente precisa de um 7º, 8º projeto? Será que não é melhor a gente dar uma encolhida nesses todos e trabalhar com inteligência, com coordenação dessa turma toda? Será que o policial do 19º Batalhão ele se comunica com segurança presente? Porque cada um é uma base diferente, cada um é um líder diferente. Muitas vezes você vê o quê? Um carro do batalhão aqui, do segurança presente do outro lado da rua. Né? Então, assim, eu acho que quando a gente fala de segurança pública, de guarda municipal, a gente tem que falar muito mais de inteligência. E aí, no pleito da guarda municipal, eu quero muito trabalhar para que a guarda municipal, né, seja uma força de segurança. Né? Vamos trocar o uniforme da guarda municipal, colocar um uniforme igual está previsto na legislação federal, que é um uniforme azul marinho. Vamos fazer uma legislação para isso. Vamos juntos com o prefeito fazer essas mudanças. Vamos discutir o armamento da guarda municipal com treinamento, porque quando você arma a guarda municipal, você está dando o quê? Empoderamento para ela enquanto agente de segurança. Você vai me desculpar, mas hoje o guarda, né, com uma arma de choque e com um bastão de madeira, ele pouco pode fazer pela segurança, e já faz muito mais do que, né, os instrumentos o permitem. A guarda municipal prende muito, chega um Réveillon, a guarda muitas vezes prende mais que a polícia. Então, a gente tem que fazer, né, e você fortalecer a guarda é você fortalecer como um instrumento de segurança, é você fortalecer o quê? O policiamento comunitário. É o guarda que conhece a região, né, que conhece o morador, que está ali presente a fazer, e aí ele tem uma vantagem sobre o policial militar. Qual é a vantagem? É que ele atua no ordenamento também. Se tiver um cara fazendo xixi na estátua da Princesa Isabel, o guarda municipal pode ali administrativamente multar o cidadão, enfim, por questões administrativas. O policial militar não faz isso. Não pode e nem faz. Então, eu defendo muito um plano, né, de transição para que a guarda se torne, né, um equipamento, uma instituição voltada para a segurança pública. E também, obviamente, o ordenamento. Mas acho que o ordenamento ele pode se concentrar mais com a Secretaria de Ordem Pública, os agentes da Secretaria de Ordem Pública, que não necessariamente precisa ser o guarda municipal ali. Enfim. A entrevista está longa, mas vai ser difícil ser curta. Você foi muito acusado, né, até por mim, assumo, 2 coisas. Midiático, porque você estava falando da chuva e você aparecia no meio da chuva limpando o ralo, ou nas operações de cara, e por as pessoas de um pouco de arrogância. Ainda tinha ainda teve fake news sobre você, porque o seu pai tinha uma cervejaria que só vendia cerveja nas feiras, mas isso era muito fácil de destruir, e infelizmente ninguém publicou. Mas como você vê, essa fake news foi engraçadíssima. Quer dizer, engraçadíssima para mim, para você não, mas você está na política, bem-vindo a fake news. Mas como você responde essa crítica, tanto da questão do midiático, né, que você chama de factoide, e era um factoide, porque realmente era um factoide de verdade, era um fato que você transformava em notícia, e a questão da arrogância? Cara, acho que eu usei,
né, todas as ferramentas de comunicação possíveis, para mostrar o que a gente vinha fazendo, que a gente fez pela Zona Sul. Não tem nenhum problema em você, né, fazer isso. Pelo contrário, eu acho que a visão da população em relação à política, né, é tão antipolítica justamente porque os atores políticos, os gestores, não se aproximam da população. Eu, desde o primeiro dia, desde essa entrevista aqui, ó, eu coloquei na entrevista, tem aqui o número do WhatsApp. Tem um número de WhatsApp para as pessoas se comunicarem comigo. Então, eu sempre também fui cobrado pelas pessoas na rede social, né, no WhatsApp, enfim, na vida também, mas principalmente no mundo digital, que é esse mundo paralelo, né? Enfim, sobre o trabalho. Então, é a forma como eu divulgo o trabalho. Mas também, Quintino, te falar, eu acho que não chegava nem a metade do que a gente fazia. Né? Não é nem metade do que a gente fazia que era divulgado. Muita coisa a gente também fazia. Eu estava mais preocupado ali em ajudar do que, né, olhar, enfim, a mídia para ver se tinha alguém captando, né, ou não. Tanto que existe até uma página, um colaborador da Rocinha, que hoje é um cara que é um super fã nosso, né, que me ajuda muito na comunidade, que ele falou assim: Flávio, eu sempre acompanhava você no Instagram, e aí teve uma vez que choveu muito na Gávea, ele trabalhava numa farmácia ali na Gávea, e aí, cara, só que eu achava que você sempre preparava as coisas para fins midiáticos, chegava uma equipe, e, pô, teve um dia que estava chovendo a beça, você chegou lá, abriu o ralo, desentupiu o negócio, e aí, pô, eu mesmo fui lá, tirei a foto, né, te filmei, até para mostrar, pô, que você não chegava com uma equipe da Globo para te filmar, né, ou seja, ele mesmo se encantou por quê? Porque ele achava que era tudo planejado, e realmente não era, Quintino. Se você olhar, eu tenho gente que se tornou, né, minha amiga, meus amigos, alguns amigos que eu criei, resgatando na chuva. Né? Teve uma pessoa que eu resgatei, estava uma chuva catastrófica na cidade, ali na área do acesso ao túnel Rebouças. A pessoa estava com a bicicleta ilhada. Eu falei, cara, bota a bicicleta dentro da picape, deixei a pessoa em casa. Eu filmei isso, eu divulguei. Não, porque... Por isso que eu estou te falando, metade do trabalho a gente nem se importava em divulgar, etc. Porque a primeira coisa que a gente pensava era, vamos fazer o bem. Agora, o trabalho ele tem que ter uma divulgação e não tem nenhum problema nisso. Eu acho que o problema tem, né, em a gente achar que a política é um mundo sombrio, que você não pode divulgar o que está fazendo. Pelo contrário, acho que a maior prova de humildade foi essa. E aí muita gente criticava. Pô, você não está botando o EPI certo, você está sei lá o quê. Aí teve um vereador uma vez que falou, por que... Quintino, olha o cúmulo do absurdo. O vereador foi lá e pediu um requerimento de informação para a prefeitura, dizendo o seguinte: o subprefeito está usando a rede social dele para pedir que as pessoas mandem alertas de enchente. Por que o subprefeito não usa 1746? Pô, peraí, né? Eu estava ali para pedir, gente, olha só, ponto de alagamento, quem está aqui conectado comigo, me ajudem a fazer pela cidade. Vamos lá, às vezes o centro de operações tem as suas limitações, não consegue ver todas as ruas. Mandem aqui, que a gente vai mandando a Secretaria de Conservação. Ou seja, a gente fez esse trabalho, Quintino, de muita aproximação. Né? Nunca teve arrogância nenhuma, pelo contrário, sempre teve a maior humildade do mundo. E as pessoas que criticam, e muitas vezes com razão, críticas são sempre muito bem-vindas. Aí eu ia lá sempre no privado, falava assim, olha, eu entendo o seu ponto, mas deixa eu te explicar, porque às vezes você está pegando a história, né, no meio e essa desinformação pode causar em você a impressão de que é isso, aquilo. Semana passada eu postei um vídeo falando da clínica da família do Chapéu Mangueira, a gente inaugurou. Veio uma pessoa e comentou, você só está vindo agora para tirar a casquinha midiática. Aí eu fui no privado da pessoa, falei, amigo, olha, só para te mostrar, eu não divulgo minha vida toda. Então, olha só, 10 reuniões que eu tive desde que a gente começou o projeto da Clínica da Família. Eu comecei a falar de Clínica da Família em 2022. Aí eu postei lá, ó, tal dia, eu peguei minha agenda bonitinha, tem tudo anotado, ó, tal dia. Tive essa reunião com a Secretaria de Saúde, tal hora, para definir isso. Esse dia, 2022, fizemos a vistoria, 2023, né? Isso tudo, Quintino, eu nunca postei uma foto no Instagram divulgando.
Obviamente, quando a gente vai fazer a inauguração, tem lá a mídia, ó. Pessoal, ó, entregamos a Clínica da Família. Mas antes de entregar, teve muito trabalho, teve muito diálogo. Inclusive, eu usei esse comentário semana passada para fazer um vídeo no Instagram explicando para as pessoas que nem sempre, né, aquilo que a gente vê, eu estou tirando a casquinha midiática. Tem muito planejamento, tem muito trabalho, e é um trabalho que as pessoas não observam. Por isso que eu tento contar meu dia inteiro no Instagram, mostrar, ser muito aberto, para mostrar como é que é o nosso trabalho. Ou seja, o super ralo lá do catete que a gente fez, a obra de São Conrado, eu fui muito lá desobstruir bueiro, e eu preciso mostrar às pessoas para elas entenderem como é que funciona a gestão pública. Né? A gestão pública, como a gente serve a população, a gente tem que mostrar à população o trabalho que a gente faz. Né? Acho que o ruim é o administrador, o gestor que prefere não se expor, que não coloca. Né? Tem até o Diego Vaz, né, subprefeito da Zona Norte, também faz isso. Né? Teve uma vez que também foi criticado, acho que sem razão. Tem que mostrar mesmo o que está fazendo. Quando é que na história, né, um subprefeito foi lá e saiu um dia de chuva para limpar bueiro, com radinho, a gente ali, cara, correndo risco de vida. Né? Uma vez a gente foi cortar um fio num poste, o negócio deu um estouro, né? Deu um curto-circuito, assim, a gente coloca a nossa vida em risco, a gente sai meia-noite para trabalhar, a gente, né, abre mão de estar com a família para ir para uma situação de risco, mas isso tudo por quê? Porque a gente aqui, a gente tem comando e a gente tem a liderança, que é do prefeito Eduardo Paes. O prefeito sempre fala, olha, vocês têm que estar na rua, vocês têm que estar ouvindo a população e resolvendo, né, os problemas. Então, não vejo nenhum problema de divulgar o trabalho, pelo contrário. Acho que só mostra a humildade do gestor em estar ali próximo da população e aproxima as pessoas da política e da gestão pública para cobrar. É isso. Se você chegar numa hora e 15 de vídeo, eu acho que já não é uma questão municipal, é uma questão internacional, mas que há reflexos municipais, que é o anti-sionismo, o antissemitismo, que tem tido um crescimento muito grande no mundo e, por incrível que pareça, em setores mais à esquerda, né? Você tem sido um defensor da causa judaica / causa de Israel. As pessoas confundem, não são a mesma coisa, especialmente depois do ataque do Hamas a Israel. Lembrando, e aqui eu tenho que fazer a defesa, explicar às pessoas que o Hamas defende a aniquilação do povo judeu, e não defende a criação de Estado palestino, defende a aniquilação de um povo judeu. E teve aconteceu na Zona Sul, pintando símbolos nazistas. Eu queria só que você contasse essa história, porque eu cheguei a publicar, você participa... Eu esqueci o nome você criou algo junto com... Declaração de Combate ao Antissemitismo, IHRA. Que está sendo replicado em outras cidades. Quero contar brevemente isso, porque é de uma importância gigantesca para o momento que a sociedade, e aí a nível municipal, estadual, nacional e internacional, está passando desde o início da guerra com Hamas. Quintino, assim, o combate ao antissemitismo, né, ele vem como pauta prioritária minha, porque eu faço parte da comunidade, né, judaica, mas também porque a gente está passando por períodos e o extremismo tem causado isso, de muita intolerância. Então, intolerância política, o que aconteceu recentemente com o presidente Donald Trump, gostando ou não dele, foi um caso de intolerância política. O que aconteceu, né, com o presidente Bolsonaro, quando era candidato e recebeu uma facada, foi um episódio de intolerância política. Né? O que aconteceu ano passado e ainda acontece quando vem uma pessoa na porta de uma sinagoga picha uma suástica, é uma intolerância religiosa e cultural, é a negação de um povo, é a defesa, né, de um massacre que envergonha qualquer alemão, né, hoje em dia, que envergonha toda a humanidade. Né, e a gente, junto com isso, né, inclusive o vereador Átila Nunes, que é líder do governo na Câmara, tem essa pauta também da intolerância religiosa, né, a gente combate também outros tipos de intolerância religiosa. Eu me lembro uma vez, a gente foi na Praça Nossa Senhora da Paz, recebemos a denúncia de que tinha uma suástica no poste. E aí, quando a gente olhou no outro poste, estava lá um dizer contra religiões de matriz africana. A gente pediu para a Conlurb tirar as duas. Fiz, acho que até um boletim de ocorrência em relação aos dois crimes de ódio.
Crime de ódio, né, ele não é direcionado só ao povo judeu, quem professa, né, qualquer outro tipo de religião, enfim, qualquer outro tipo, né, de credo. Agora, a gente alcançou conquistas muito importantes, né, para a comunidade judaica da cidade do Rio de Janeiro, porque também não tem como você falar, né, do Rio de Janeiro, da formação, né, dessa cidade, não tem como a gente falar da formação do próprio país, né, da identidade cultural do país, sem falar do povo judeu, assim como dos outros povos, mas acho que o povo judeu está incluído dentro desse contexto. Não tem como você falar, por exemplo, Quintino, eu tive semana passada na posse da nova diretoria do Polo Saara. O Polo Saara, né, foi construído há 70 anos atrás, né, por, né, judeus, por sírios, por libaneses. Então, né, você negar a história do povo libanês, do povo israelense, enfim, dos árabes aqui no Brasil, é a gente, inclusive, negar a nossa própria história, a nossa própria cultura, né, da cidade. E depois do ataque de 7 de outubro do ano passado pelo Hamas, que tinha como único objetivo a exterminação dos judeus, ou seja, é algo comparável ao que aconteceu no regime nazista, cujo propósito, né, ali travestido de melhorias para o país, melhorias disso, aquilo, uma luta, era o extermínio da população, né, judia, se tornou, incentivou os antissemitas, né, entre aspas, a saírem do armário. Deu legitimidade, né, para que os antissemitas... E aí existe uma diferença entre você brigar pela aceitação do Estado palestino, a defesa de uma criação de um Estado palestino, da negação do povo judeu e da sua história. Inclusive, na história, né, nos acordos de negociação da ONU com Israel, né, e com a Palestina, diversas vezes houve a proposta por parte de Israel da criação de um Estado palestino. Quem foi contra sempre foi a Liga Árabe, sempre a Palestina que foi contra. O Hamas sempre se posicionou contra a ter um Estado, né, palestino. Então, você dizer que Israel não é reconhecido, isso aqui é um país reconhecido pela ONU. Você negar a existência, né, desse país é você ser, né, antissemita. E por que depois dos ataques do Hamas isso ficou mais em evidência? Porque isso afeta muito a segurança das pessoas. A população, a comunidade judaica da cidade do Rio, a gente estima que a gente tenha em torno de 20 mil pessoas, né, da comunidade judaica, se tornou uma ameaça. A vida das pessoas se tornou muito mais perigosa por conta desses ataques. Diversas pichações em frente às sinagogas, né, mensagens antissemitas chegando para mim, para outras pessoas que se destacam aqui na cidade como liderança. Isso virou um episódio frequente. Só que, ao mesmo tempo, a gente tomou medidas administrativas e políticas na cidade para mostrar que a Prefeitura do Rio é uma prefeitura plural, a gestão do prefeito Eduardo Paes reconhece, né, todos os cariocas e não mede esforços para garantir a segurança, né, desses, enfim, de qualquer tipo de credo na cidade, porque a nossa cidade foi feita, né, é uma forma da gente mostrar que o Rio de Janeiro é feito desse pluralismo. Então, a gente tomou as rédeas, né, e se tornou a primeira cidade no país a assinar a declaração do IHRA, que é a declaração que, basicamente, ela define o que é o antissemitismo. Ou seja, a definição, ela diz que você ser, por exemplo, negar a existência de um Estado judaico é você ser... você negar a existência do Estado de Israel é você ser antissemita. E depois, Quintino, que a gente fez isso, porque diversas cidades, centenas de cidades no mundo, dezenas de países no mundo, são signatários dessa declaração. O Brasil, ele é um país observador, nenhum estado, nenhuma cidade tinha assinado. O Rio de Janeiro se torna a primeira cidade a assinar a declaração de combate ao antissemitismo. Logo depois, eu me lembro que depois que a gente assinou, veio um deputado federal, me ligou, falou assim: Flávio, o pessoal de São Paulo já se interessou, eles querem assinar. Então, a gente, além de ser a primeira cidade, a gente incentiva outras cidades, né? Depois o governo do estado também assinou, depois a Prefeitura de São Paulo assinou, o governo do estado de São Paulo, estado de Goiás, diversas cidades do Rio começaram, né, a assinar graças a essa mobilização, né, que eu iniciei em 2023, que o prefeito, né, liderou assinando. A gente pôde compartilhar, né, através do país inteiro essa visão de que o Estado de Israel é, sim, um Estado reconhecido
e que você se posicionar contra ele é você ser antissemita. E se você quiser ser antissemita, você seja, mas sofra as consequências da lei. É a mesma coisa de você querer ser contra, sei lá, a existência da África ou negar a existência da escravidão. Você pode até ser, mas você está cometendo um crime ao fazer. Você está cometendo um crime de racismo. Então, mostrar esse apoio da prefeitura à comunidade judaica, ao Estado de Israel, é fundamental para garantir a segurança das pessoas que vão, se deslocam todos os dias e que já sofrem muito, principalmente depois do dia 7 de outubro, dia do massacre que Hamas fez ao povo de Israel. Bem, a gente teve 1h20 já aqui de gravação. Foi um pouquinho além do que a gente faz, que é 1 hora, mas o papo estava bom. Agradecer muito ao Flávio por participar aqui da entrevista. Lembrar que o Diário do Rio está fazendo uma série de entrevistas com os pré-candidatos a vereador do Rio de Janeiro. O nosso objetivo é entrevistar um número máximo de candidatos possíveis. Não dá para entrevistar todos. Uma nominata tem 52 candidatos. Se eu for entrevistar os 20 partidos, federações, são mais de 1.000 candidatos. Então, não farei isso, porque... Desculpa, minha cachorrinha. A cachorrinha está aqui. É impraticável, não tem como, mas qual o objetivo? Você pode ser oposição ao Eduardo Paes e falar, olha, o Flávio, não vou votar no Flávio, mas tem outros entrevistados que talvez esteja mais próximo do que você acredita, das suas opiniões, e pode ter sido entrevistado. Já entrevistei comentarista do PSOL, o Emanuel Alencar, já entrevistei candidatos do Novo, inclusive até muitos até agora, já do PSB, e vamos entrevistar mais pessoas. A ideia é qual? E se você, por acaso, tem um amigo, não gosta do Eduardo, mas tem um amigo que gosta e é da Zona Sul, você pode, olha, o Flávio Vale te representa, você pode fazer esse é o objetivo, porque a votação para vereador, eu tenho essa experiência, as pessoas só escolhem mesmo nos 3 últimos dias. O objetivo é que espalhe a mensagem do candidato, olha, temos representantes, são muitos candidatos, dá para você escolher bem. Dá para você escolher, você escutar, falar, escutei o Flávio, concordei com o que falou, não concordei. É o mal da entrevista, né, Flávio? Pode discordar do que você falou, mas muita gente pode concordar e espalhar. E lembrando, o Diário do Rio tem o instagram.com/política do Rio, tiktok.com/política do Rio, onde eu tenho uns 90 segundos de política que eu falo, e também os cortes, que eu estou devendo alguns, mas das entrevistas, além do canal de cortes do Política do Rio. Esse vídeo está no YouTube e no seu canal favorito de podcast. Obrigado, Flávio. Maravilha, Quintino. O prazer foi todo meu. Obrigado por esse espaço. Acho que as pessoas precisam, os eleitores. É fundamental, é muito saudável, né, que a gente possa estar nesse momento aqui discutindo propostas para a cidade. Eu acho que o Rio de Janeiro melhor, se a gente acredita no Rio melhor, se a gente quer no Rio melhor, a gente precisa sim ouvir. E aí, te parabenizo também que você transmita também isso para todo o jornal, por essa pluralidade de ideias. Eu acho que também é importante fazer esse debate, óbvio, muito saudável pela cidade, porque é esse Rio de agora que a gente está decidindo, mas é o Rio do futuro que a gente precisa olhar. Então é isso, Quintino. Muito obrigado. Foi um grande prazer e espero que a gente continue aí se falando. Grande abraço. Obrigado, gente, e até a próxima.